Questão 8. Uma prova é composta de 7 questões de verdadeiro ou falso. Um aluno que não sabe absolutamente nada da matéria deseja preencher a prova aleatoriamente, sem deixar a questão em branco. De quantas formas ele pode fazê-lo? Tá? Então, aquela velha dica. Começa com um exemplo. Tá? Como seria um exemplo, então, de preenchimento dessa prova? Tá? O cara pode colocar, sei lá, verdadeiro na primeira, verdadeiro na segunda, falso, 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 verdadeiro, falso. Tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Poderia. Outro exemplo. Poderia ser, sei lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Tá? Enfim, qualquer sequência dessas aí vai servir pra gente. Tá? Então, o que eu tenho aqui, para montar cada exemplo desse aqui, eu estou tomando 7 decisões. Tá? A primeira decisão é selecionar uma resposta para a primeira questão. Tá? E para selecionar uma resposta para a primeira questão, de quantas opções eu disponho? Tá? Eu disponho de 2 opções. Ou eu assinalo verdadeiro, ou eu assinalo falso. Tá? Pronto. E por aí vai. Para minha segunda decisão, eu tenho que selecionar uma resposta para a segunda questão. E para isso, eu também disponho de 2 opções. Tá? A segunda opção aqui também ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. E por aí vai. Até a sétima questão, a sétima decisão, que é selecionar uma resposta para a sétima questão, que eu também disponho de 7. Oh, perdão. Eu também disponho de 2 opções. Tá? Para ver se aplica-se o princípio multiplicativo. Eu tenho que pensar, será que cada opção aqui me dá sempre a mesma quantidade de opções para a decisão seguinte? Ou seja, aqui eu escolhi verdadeiro. Tá? Para a próxima decisão, eu continuo com 2 opções? Sim, não atrapalha em nada. Agora, se aqui eu tivesse escolhido falso, para cá, eu teria também 2 opções? Teria também, não teria a menor diferença. Tá? E a mesma coisa, né? Em diante. Então, aplica-se o princípio multiplicativo. Tá? Então, daqui eu tenho que o total vai ser dado por 2 vezes 2 vezes 2. Um monte de vezes 2 aí, né? Quantos? Tá? Então, aqui eu tenho, se são 7 decisões, aqui eu tenho 7 fatores. Você pode colocar na forma de potenciação, 2 elevado a 7 já está de bom tamanho. Nesse caso, até dá para calcular, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Então, resposta, 128 formas. Número 9. Uma prova é composta de 7 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas por questão. Um aluno que não sabe absolutamente nada da matéria deseja preencher o cartão resposta aleatoriamente, sem deixar a questão em branco. Nessas condições, responda. Letra A. De quantas formas um cartão desse pode ser preenchido? E aí é muito parecido com o que a gente fez no número 8. Tá? Mas, tudo bem, podem pegar um exemplo aqui. Tá? De um preenchimento possível desse cartão. Tá? Então, são 7 questões, o cara pode colocar, vou colocar C na primeira, A na segunda, D, A de novo, são 7 questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Pronto. Então, 7 questões, preenche aqui. Professor, não tem letra B. Não importa, não tem nenhuma restrição. Eu posso não colocar uma alternativa. Tá? Não fala aqui que eu preciso usar todas. Tá? Mas então a resolução vai ser a mesma coisa que a gente fez lá na questão 8. Eu tenho então também 7 decisões a tomar. A primeira decisão é qual vai ser, selecionar uma resposta
para a primeira questão. Tá? E para selecionar, escolher uma resposta para a primeira questão, de quantas opções eu disponho? Bom, 5 alternativas, né? Qualquer uma das 5 opções aí. Então, aqui 5 opções. Tá? E depois, a segunda decisão vai ser escolher uma resposta para a segunda questão. Tá? E aqui eu também disponho de 5 opções. E por aí vai até a sétima decisão, que é escolher uma resposta para a sétima questão, e que eu também disponho de 5 opções. Tá? Vale a pena pensar aquela coisa se aplica-se o princípio multiplicativo, tá? Ou seja, se para cada opção que eu escolho aqui, eu vou ter sempre a mesma quantidade de opções na decisão seguinte, tá? Então, se para cá eu escolher a letra C, ou escolher a letra B, ou escolher a letra E, não importa, para a decisão seguinte, eu sempre vou ter a mesma quantidade de opções. Isso não gera nenhuma restrição. Tá? Então, o total vai ser 5. Opa! 5 vezes 5 vezes. Né? São 7 fatores também. Então, 5 elevado a 7, que dá, se quiser fazer as contas aí na calculadora, eu já tenho aqui, dá 78.125 formas. Beleza? Agora, item B. Em quantas dessas formas a letra A não aparece? Tá? Então, qual vai ser a diferença? Quando eu elegi as decisões, eu posso manter essa estratégia. A primeira decisão vai ser selecionar uma resposta para a primeira questão. Tá? Só que agora eu não disponho mais de 5 opções. Tá? Se a letra A não pode aparecer, eu disponho agora só de 4 opções. Tá? Então é como se mudasse aqui o enunciado, tá? Em vez de 7 questões com 5 alternativas, se eu tivesse agora 7 questões, só que com 4 alternativas por questão, já que eu tenho que excluir a A, está proibido usar A. Tá? Então aqui vai ser a mesma coisa. Tá? O total, a mesma coisa que foi no A, né? Então o total aqui vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 7 fatores é 4 elevado a 7. Isso, quem quiser fazer, pode deixar assim numa prova, tá? Não tem problema. Tá? Mas eu fiz aqui a conta da 16.348 formas. Letra C. Em quantas dessas formas, não estou me referindo mais à letra B, tá? Cuidado, estou me referindo ao enunciado original. Em quantas dessas formas, a letra A aparece exatamente uma vez? E aí? De novo, aconselho que vocês pensem em exemplos. Tá? Então, eu tenho que garantir que em alguma dessas 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que alguma dessas 7 respostas tem a letra A exatamente uma vez, nem mais, nem menos. Tá? Então, eu posso pensar assim, eu vou fazer do jeito mais rápido, tá? Mas não é a única forma de fazer. Tá? Então, eu vou colocar aqui como primeira decisão é escolher em qual questão que a letra A vai aparecer. Escolher onde terá resposta A. Tá? E aí, para isso, eu disponho de quantas opções? A letra A pode aparecer em qualquer uma das 7 questões. Tá? Então, aqui para cá, para essa primeira decisão, eu disponho de 7 opções. E aí, da segunda decisão em diante, é parecido com o que a gente já estava fazendo antes. Então, digamos que eu tenho escolhido para o A aparecer aqui. Tá? E agora eu tenho que escolher uma resposta para cá, escolher uma resposta para cá, escolher uma resposta para cá, escolher uma resposta para cá e para cá. Tá? Então eu já vou resumir isso, que a segunda decisão pode ser preencher as outras 6 questões, só que agora não podendo mais usar o A, usando só então 4 alternativas. Então, preencher
as outras 6 questões usando só 4 alternativas. Tá? E para isso, então, fica muito parecido com o que a gente fez na B. Tá? Vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, só que agora 6 fatores. Né? Então, aqui eu teria 4 elevado a 6 opções só para essa, só para essa segunda decisão. Só para isso aqui. O preenchimento das outras 6. E mais, eu tenho que considerar essa primeira decisão também. Tá? Vamos ver se aplica-se o princípio multiplicativo. Tá? Ou seja, será que para qualquer opção que eu escolha aqui na primeira decisão, mantém-se a quantidade de opções na decisão seguinte? Então, digamos, aqui no meu exemplo, eu escolhi que a resposta A tem que estar na terceira questão. Tá? E aí eu preencho as outras com os 4. Né? Usando dispondo das 4 alternativas. Beleza, dá esse 4 elevado a 6. Mas se em vez de escolher o A aqui para a terceira opção, se eu escolho o A para a sexta questão, tá? Não muda nada. Tá? Quer dizer, muda a configuração, claro, mas o cálculo vai continuar sendo o mesmo. Para as outras 6 questões, eu também vou dispor de 4 alternativas e o cálculo também vai ser 4 elevado a sexta. Tá? E aí pronto. Então, o total vai ser quantidade de opções da primeira decisão vezes quantidade de opções da segunda decisão. 7 vezes 4 elevado a 6. Eu tenho aqui o resultado da 28.672. Tá? Como eu falei, esse é um jeito mais enxuto de fazer, tá? Só com 2 decisões. Eu poderia pensar num jeito mais extenso, que não tem problema nenhum. Tá? Para quem está ainda aquecendo as turbinas, é de boa fazer de um jeito mais extenso. Que seria pensar assim: eu posso separar em casos. No caso, seriam em 7 casos. Então, primeiro caso, alternativa A na primeira opção e quatro alternativas para as demais 6 questões. Beleza. Segundo caso, alternativa A na segunda questão e preencho as outras 6 com 4 opções. Terceiro caso, alternativa A na terceira questão e as outras 6 questões com 4 opções, 4 alternativas. Tá? Então ficaria 4 elevado a sexta, mais 4 elevado a sexta, mais 4 elevado a sexta, em cada um desses 7 casos. Tá? E agora você tem que juntar todos esses casos. E aí vai ser o somatório. 4 a sexta, mais 4 a sexta, mais 4 a sexta, mais 4 a sexta, mais 4 a sexta, o que dá 7 vezes 4 a sexta. No item D, tá? Então, no item D tem a forma super rápida de fazer, que aí aproveitando coisas que a gente já fez no item anterior, em itens anteriores, tá? E depois ainda vou comentar um segundo modo, tá? Item D quer saber, em quantas dessas formas a letra A aparece pelo menos uma vez, tá? Ou seja, ela pode aparecer uma vez, ela pode aparecer 2 vezes, pode aparecer as 7 vezes. Então, até a configuração A serve. Tá? Tá, mas agora vamos olhar para os itens anteriores. Aparecer pelo menos uma vez, eu posso pensar no princípio exclusivo de tirar um caso, que é pensar assim: a única coisa que não pode acontecer é eu não ter A na resposta. Percebeu? Tá? Então eu posso usar a resposta da letra A, que é o total de configurações possíveis. Então imagina aqui um diagrama com todas as respostas possíveis, com todos os cartões de respostas possíveis. E foi isso que a gente calculou no A, que dá um total de 78.125. Tá? Só que dentro desse conjuntão, eu tenho essa parte aqui, todos os cartões de respostas possíveis, em que a letra A não aparece. O que a letra A não aparece, vou botar aqui um subconjunto, vou botar assim, sem A em nenhuma questão, foi o que a gente fez na letra B, que dá 16.000
384. Então, tudo que sobrou aqui é o que eu estou pedindo no item D. Tá? Todas as formas em que a letra A aparece pelo menos uma vez. Ou seja, então posso usar o princípio exclusivo, né, que é pegar o todo e excluir um pedaço. Então a resposta para o item D vai ser a resposta do item A menos a resposta do item B, que é 78.125 menos 16.384. E isso dá 61.741. Uma fórmulas. Pronto. Fim da questão. Agora pensar de um outro modo, um pouco mais demorado. Tá? Se a gente não tivesse a resposta da A e da B, eu posso pensar assim, já que eu tenho que garantir que a letra A apareça pelo menos uma vez, eu posso pensar, o primeiro caso é que eu vou garantir que o A apareça na primeira questão. Tá, deixa eu baixar aqui. Vamos botar aqui as 7 questões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Segundo modo de fazer, tá, gente? Então, fazendo o seguinte. O A aparece aqui e para as outras... Então, para cá eu tenho só uma opção. E para as demais, pode ser qualquer coisa, inclusive o A. Então, para cá eu tenho 5 opções, né? 5 opções, 5 opções, por aí vai. Então, daria 1 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Né? 1 vezes 5 a sexta, que é 5 a sexta. Então, no primeiro caso. Agora, segundo caso, eu garantir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Garantir que o A vai aparecer aqui. Tá, então, para cá. Agora, para a segunda questão, é que eu disponho só de uma opção. Né? É que esse raciocínio aqui é enganador. Agora que eu me toquei. Porque eu não posso, aqui, para essa primeira questão, eu não posso mais considerar que podem ser 5 opções. Aqui não pode ser. Tá? Porque eu não posso repetir o que já aconteceu aqui. Tá? Então, para cá, eu disponho só de 4 opções. Não pode ser mais o A. Tá? Então, 4 opções aqui, uma opção aqui, e aí 5 nas demais. Aqui vai ficar 4 vezes 1 vezes 5 elevado a 4. Desculpa, 5 elevado a quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Tá? O terceiro caso seria 4 opções aqui, 4 opções para cá, uma opção aqui, que seria o A, né? E 1, 2, 3, 4. Aqui nas outras 4 eu posso usar qualquer coisa. Que aí eu não repito o que já aconteceu nos casos anteriores. Aqui fica 4 ao quadrado vezes 5 à quarta. Tá? E por aí vai. Tá? E depois soma essa galera toda. Tudo isso que aconteceu aqui, mais tudo isso que aconteceu aqui, mais tudo isso que aconteceu aqui. Tá? Fazendo as contas tudo certinho. Tá? Lá no final, você também vai ter o 61.741 que a gente já tinha encontrado fazendo o primeiro modo, usando o princípio exclusivo. Então, talvez seja bem mais fácil o primeiro modo.